Capítulo 1. O silêncio que grita na roça. O silêncio também grita. Aprendi isso nos últimos 3 anos, desde que Marina se foi. A fazenda continua do mesmo jeito. O gado no pasto, o milharal crescendo, a cerca que sempre precisa de conserto. Mas a casa ficou oca, grande demais para um homem só. Acordo todo dia antes do sol nascer. Não porque preciso, porque não consigo mais dormir direito naquela cama que parece ter o dobro do tamanho agora. Faço café na mesma chaleira velha que ela usava. O metal ainda tem aquelas manchas de ferrugem na base que Marina dizia que ia limpar um dia desses. Esse dia nunca chegou. Tomo o café olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa. Às vezes, quase ouço a voz dela reclamando que esqueci de comprar açúcar na cidade de novo. Mas é só o vento entrando pela janela da cozinha que teima em não fechar direito. Moro aqui no interior de Goiás, numa região onde a estrada de asfalto termina e começa o chão batido. A cidade mais próxima fica a 40 minutos de caminhonete, quando não choveu. Se chover, pode virar 2 horas fácil. É o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades demoram a chegar e as lembranças nunca vão embora. A fazenda tem 80 alqueires. Não é grande coisa, mas dá para o sustento. Crio gado de corte, planto um pouco de soja, um pouco de milho. Trabalho sozinho na maior parte do tempo. Contrato uns peões na época da colheita, mas no dia a dia é só eu mesmo. E o silêncio. Esse silêncio que gruda na pele, igual poeira de estrada. Marina morreu num acidente de carro, voltando da cidade. Choveu forte aquela tarde, a estrada ficou escorregadia e ela perdeu o controle na curva do Angico. Bateu de frente numa árvore. Dizem que foi rápido. Dizem que ela não sofreu. Eu queria acreditar nisso, mas tem noites que acordo suando, imaginando aqueles últimos segundos. A gente não tinha filhos. Ela queria. Eu sempre ficava empurrando com a barriga, dizendo que ainda éramos novos, que tinha tempo. Agora esse tempo acabou e eu fico aqui, sozinho, cercado pelas coisas dela que não consigo jogar fora. O guarda-roupa ainda tem os vestidos pendurados. O shampoo dela continua no banheiro, quase vazio. A escova de cabelo na penteadeira, com alguns fios louros ainda presos nas cerdas. Tem um caderno de receitas na gaveta da cozinha, com a letra caprichada dela anotando cada ingrediente. Não mexo em nada. Deixo tudo como estava, como se ela pudesse voltar a qualquer momento. O Natal tá chegando. Dá para sentir no ar, mesmo aqui no meio do nada. As cigarras cantam mais alto quando o sol esquenta. O céu fica daquele azul profundo, sem nenhuma nuvem. E o calor bate forte nas costas quando saio para trabalhar. É Natal no interior, com poeira, suor e cheiro de capim seco. A cidade organiza aquela festinha na praça todo ano. Luzes coloridas, música alta, gente vendendo pastel e churrasquinho. Todo mundo se abraça, deseja Feliz Natal, finge que tá tudo bem. Eu parei de ir faz tempo. Não aguento aqueles olhares de pena, aquelas frases vazias. Vai melhorar, o tempo cura, você precisa seguir em frente. Como se fosse fácil assim. Esse ano vai ser igual aos outros 2. Vou ficar aqui na fazenda. Talvez tome umas cachaças, talvez não. Vou olhar para as fotos antigas, vou sentir aquele aperto no peito que nunca passa completamente. Vou dormir cedo porque não tem motivo para ficar acordado. Mais um Natal sozinho. A casa range à noite. A madeira velha estrala com a mudança de temperatura. O vento faz as portas baterem de leve. Tem horas que parece que tem alguém andando pelos cômodos vazios. Mas quando levanto para olhar, não tem ninguém. Nunca tem. Só eu. Só o silêncio. Só a solidão que vai comendo por dentro devagar, igual cupim em madeira velha. Ontem passei o dia consertando a cerca do pasto sul. O sol rachando a terra, suor escorrendo pelas costas, mãos calejadas martelando arame farpado. Trabalho duro ajuda. Pelo menos enquanto o corpo está ocupado, a cabeça fica quieta. Mas quando para, quando a noite cai e não tem mais nada para fazer, aí sim a coisa aperta.
Sentei na varanda depois do jantar. Um prato de arroz, feijão e um ovo frito, igual todo dia. A lua estava cheia, iluminando o pasto. Lá longe, perto do açude, vi o vulto de uma capivara atravessando. Os grilos faziam aquela sinfonia barulhenta de sempre. O cheiro de terra quente ainda pairava no ar, misturado com o perfume do mato. É bonito. Tem gente que pagaria caro para ter essa paz. Mas eu daria tudo para ter barulho de novo, para ouvir Marina reclamando da louça suja, rindo de alguma bobagem na televisão, cantarolando baixinho enquanto varria a casa. Amanhã vou até a cidade. Preciso comprar ração para o gado e pegar um remédio na farmácia. Nada demais. Só mais uma viagem nas estradas vicinais que conheço de cor. Ir e voltar antes do sol ficar quente demais. Não sei que amanhã vai ser diferente. Não sei que essa viagem simples vai mudar tudo. Às vezes, o destino não avisa quando vai virar nossa vida do avesso. Ele só aparece na hora que menos esperamos, no lugar que menos imaginamos. E a gente só descobre depois que nada, absolutamente nada, voltará a ser como era antes. Continue e alongue o próximo. 11.05, capítulo 2. A estrada e o encontro. Saí de casa às 5:30 da manhã, quando o céu ainda tinha aquele tom azul escuro, quase roxo, com as últimas estrelas teimando em não sumir. O motor da caminhonete roncou no terceiro giro de chave. Ela anda meio fraca de bateria, preciso trocar logo. E a poeira levantou quando soltei a embreagem e peguei a estrada de chão. Nessa hora do dia, tudo ainda está quieto. Os pássaros começam a cantar devagar, como se também tivessem preguiça de acordar. O ar tem aquele frescor que só dura uns 20 minutos antes do sol começar a esquentar de verdade. É minha parte favorita do dia, quando o mundo parece estar se preparando para acordar, mas ainda não acordou completamente. A estrada vicinal que liga minha fazenda à rodovia principal tem uns 12 quilômetros. Conheço cada buraco, cada curva, cada árvore que faz sombra no meio do caminho. Já fiz esse percurso centenas, talvez milhares de vezes. De olho fechado, eu chegaria na cidade. Passei pela porteira do seu Osmar. Ele sempre deixa aquela vaca preta pastando perto da cerca. A bicha olha para a caminhonete como se estivesse julgando minha vida. Passei pelo açude do Juca, que está quase seco por causa da estiagem. Passei pela curva onde Marina... Não vou pensar nisso agora. O sol começou a subir no horizonte, tingindo tudo de laranja e dourado. Bonito demais para um homem sozinho apreciar. Marina sempre dizia isso. Vem ver o nascer do sol, amor. É lindo demais para você ficar aí dentro fazendo conta. Eu sempre respondia que depois eu ia, que tinha coisa para resolver. Agora não tem mais ninguém me chamando para ver o sol nascer. A rodovia estava vazia quando entrei nela. Asfalto rachado, com aqueles remendos mal feitos que o governo faz, e 3 meses depois já está tudo esburacado de novo. Calcei o acelerador. A cidade fica uns 30 quilômetros dali. Dá uns 25 minutos, sem forçar muito. Liguei o rádio. Aquela estação de música sertaneja que Marina gostava. Tocava uma modinha antiga, daquelas que falam de amor perdido e saudade. Desliguei. Não estava com cabeça para isso. Fui no piloto automático. Mãos no volante, olho na estrada, cabeça vazia, ou quase vazia. Porque tem coisa que a gente não consegue desligar, por mais que tente. A solidão da casa, o Natal chegando, a certeza de que mais um ano vai terminar e eu continuo no mesmo lugar, preso no mesmo buraco. Foi quando vi. No começo achei que fosse uma miragem daquelas que o calor cria no asfalto, mas não estava calor ainda, e a imagem não sumiu quando pisquei. Era uma mulher, do lado da estrada, meio escondida embaixo de uma árvore seca, sentada no chão, segurando alguma coisa no colo. Tirei o pé do acelerador. A caminhonete foi perdendo velocidade. Meu primeiro instinto foi seguir em frente. Não é problema meu. Alguém deve ter largado ela ali, logo vem buscar, ou ela está esperando carona. Tem gente que pega, eu não costumo pegar, mas tinha algo errado naquela cena, a postura dela, curvada demais, abraçada demais àquilo que segurava.
E o jeito que ela olhava para a estrada não era olhar de quem está esperando carona. Era olhar de desespero puro. Freiei. Parei uns 20 metros à frente. Fiquei ali parado, motor ligado, mão no volante, debatendo comigo mesmo. Não é da minha conta. Seguir em frente, ir para a cidade, fazer o que precisa fazer, voltar para casa. Simples assim. Mas os olhos dela tinham me olhado. Por uma fração de segundo, quando passei, nossos olhos se encontraram. E tinha tanta dor naquele olhar que me gelou por dentro. Merda! Engrenei a ré. A caminhonete gemeu, voltei devagar até ficar alinhado com ela. Abaixei o vidro do lado do passageiro. O ar quente da manhã entrou junto com o cheiro de mato seco e terra. Ela se encolheu quando me viu. Instinto, medo. Apertou com mais força o que segurava no colo e foi só então que eu vi direito. Era um bebê. Enrolado num pano velho, sujo, rasgado em algumas partes. A mulher devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais, rosto queimado de sol, cabelo desgrenhado caindo no rosto, roupas rasgadas, pés descalços cheios de calos e cortes. E os olhos, Deus do céu, os olhos dela, vermelhos de tanto chorar, inchados, assustados, exaustos. Tá precisando de ajuda? Perguntei, e minha própria voz soou estranha. Fazia tempo que não conversava com ninguém além do veterinário e do dono da agropecuária. Ela não respondeu. Apenas me encarou, como se estivesse tentando decidir se eu era ameaça ou salvação. O bebê se mexeu no colo dela e soltou um chorinho fraco, cansado. Meu estômago apertou. Moça, você tá bem? Pergunta idiota. Óbvio que ela não estava bem. Ela abriu a boca, tentou falar, mas a voz não saiu. Os lábios rachados se moveram sem som. Ela tentou de novo. Água! Conseguiu sussurrar finalmente. Por favor, tenha uma garrafa térmica sempre na caminhonete. Água gelada que coloco toda manhã antes de sair. Peguei ela, desci do carro, dei a volta. Cada passo na direção dela parecia pesar toneladas. Não sei por quê. Talvez porque eu soubesse, no fundo, que daquele momento em diante, alguma coisa ia mudar. Ela recuou quando me aproximei, protegendo o bebê. Instinto de mãe, mesmo estando fraca, mesmo estando no limite. Calma, falei baixo. Só vou te dar água, nada mais. Estendi a garrafa. Ela olhou para mim, depois para a garrafa, depois de novo para mim. Estava calculando riscos, decidindo se podia confiar. Finalmente pegou a garrafa com uma mão trêmula, a outra ainda segurando firme o bebê. Bebeu em goles desesperados, água escorrendo pelo queixo, pelo pescoço, bebeu quase metade da garrafa de uma vez, depois parou, ofegante, e olhou para o bebê no colo dela. Ele também, disse ela, a voz ainda rouca. Ele precisa. Quantos meses ele tem? 3. 3 meses. Bebê de 3 meses não bebe água, precisa de leite. Mas ela molhou a ponta do pano na água e pingou na boca da criança. O bebê sugou o pano desesperado. Aquilo me partiu o coração de um jeito que não esperava. De onde você é? Perguntei. Ela não respondeu, apenas apertou o bebê contra o peito e voltou a chorar. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto sujo de poeira. Lágrimas de quem já chorou tanto que nem tem mais força para fazer barulho. Olhei em volta. Estrada vazia. Sol subindo, o calor já começando a apertar. Não tinha casa por perto, não tinha nada. Só mato, cerca e mais mato. Como diabos ela tinha ido parar ali? Escuta, falei, agachando na frente dela, mantendo uma distância segura. Você precisa de ajuda. Precisa sair daqui. Tá muito quente, você tá desidratada, o bebê também. Posso te levar até a cidade. Tem um posto de saúde lá, eles vão cuidar de vocês. Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, não posso. Ele vai me achar. Quem? Ele. A voz dela quebrou. Se ele me achar, ele vai me matar. Vai me matar e vai levar meu filho. Eu não posso deixar ele levar meu filho. Meu sangue gelou. Não precisava perguntar quem era ele. Marido, namorado, companheiro, sei lá. Alguém que ela estava fugindo. Alguém que colocou tanto medo nela
que ela preferiu estar ali, no meio do nada, sem água, sem comida, com um bebê de colo, do que voltar. Quanto tempo você está aqui, né? Perguntei. Não sei. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Peguei uma carona ontem de tarde. O homem, ele começou a passar a mão em mim. Pulei do carro em movimento. Caí, machuquei o joelho. Andei até achar essa árvore. Dormi aqui. Ou tentei dormir. Faz frio de noite. Frio mesmo. A temperatura cai bastante à noite por aqui, mesmo no verão. E ela só tinha aquela roupa fina, rasgada. E o bebê? Eu protegi ele. Botei ele dentro da blusa para dar calor, mas ele está com fome. Faz quase um dia que não consigo amamentar direito. Acho que o leite secou. De tanto estresse, de tanta fome. Não sei. A voz dela sumiu de novo. Ela apertou os lábios tentando não chorar mais, mas os ombros tremiam. Fiquei ali, agachado, sem saber o que fazer. Eu não sou herói. Nunca fui. Sou só um fazendeiro viúvo que queria ir até a cidade comprar ração e voltar para casa. Isso não era problema meu. Eu podia ligar para a polícia, deixar eles resolverem. Ou levar ela até a cidade, deixar no posto de saúde, seguir minha vida. Mas aí eu olhei para os olhos dela e vi Marina, não fisicamente. Elas não se pareciam em nada, mas vi aquela mesma fragilidade que Marina tinha nos últimos meses, quando a depressão bateu forte e ela ficava horas deitada olhando para o teto, dizendo que não conseguia continuar. E eu sempre falava que ia passar, que era fase, que ela ia melhorar. Ela não melhorou. Pegou o carro numa tarde de chuva e... Não. Essa não. Não vou deixar mais ninguém sozinho quando precisa de ajuda. Entra na caminhonete, falei me levantando. Vou te levar para minha casa. Ela me olhou assustada. Sua casa? É longe da cidade, longe de tudo. Ninguém vai te achar lá. Você pode descansar, comer alguma coisa, dar banho no bebê. Depois a gente decide o que fazer. Eu não posso confiar. Ela hesitou. A desconfiança batalhando com o desespero. Eu sei, falei. Se eu tivesse no seu lugar, também não confiaria. Mas olha em volta. Você tem alguma outra opção? Silêncio. Só o vento balançando o capim seco. O sol subindo cada vez mais. O bebê chorando baixinho. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, tinha uma decisão ali. Se você tentar alguma coisa, não vou tentar nada. Cortei. Você fica na casa, eu fico no galpão, ou você fica no galpão e eu fico na casa. Como você preferir. Só não posso te deixar aqui. Não dá. Ela me estudou por mais alguns segundos. Depois assentiu, um movimento leve, quase imperceptível. Ajudei ela a se levantar. Ela gemeu de dor quando apoiou o peso na perna direita. O joelho estava inchado, roxo. Precisava cuidar daquilo. Abri a porta do passageiro, ela entrou devagar, protegendo o bebê. Fechei a porta, dei a volta, entrei no meu lado. Liguei o ar-condicionado no máximo. Ela fechou os olhos e deixou o ar frio bater no rosto. O bebê parou de chorar um pouco, sentindo a temperatura baixar. Engrenei a primeira, fiz o retorno e voltei pela estrada. A cidade ficaria para depois. Primeiro precisava cuidar daquilo, deles. Nenhum de nós falou nada durante o caminho. Eu, porque não sabia o que falar. Ela, porque talvez não tivesse mais forças para falar. Ou talvez porque ainda não confiasse completamente em mim. Não culpo ela. Quando chegamos na estrada vicinal, o sol já estava alto. A poeira levantava atrás da caminhonete, formando uma nuvem marrom que cobria tudo. Ela olhava pela janela sem expressão, como se nem estivesse vendo nada. Só segurava o bebê e respirava. Passamos pela porteira da fazenda. Segui até a casa. Parei na frente. Desliguei o motor. O silêncio voltou. Pesado, incômodo. Chegamos, falei. Ela olhou para casa. Grande, velha, com a pintura descascando em alguns lugares. Mas sólida. Segura. Parece um bom lugar para se esconder, ela disse, tão baixo que quase não ouvi. É, respondi. É um bom lugar para se esconder. E também um bom lugar para se perder na solidão, eu queria adicionar. Mas não disse nada, apenas desci da caminhonete e fui ajudar ela a descer também.
A casa grande estava prestes a deixar de ser tão vazia. Eu só não sabia ainda o quanto aquilo ia mudar tudo. Continue e alongue o próximo 11/7. Capítulo 3. Desconfiança e primeiros gestos. Ela pisou na varanda como quem pisa em gelo fino, testando cada tábua antes de colocar o peso. O bebê continuava quieto no colo dela, aquela quietude assustadora de criança pequena que gastou toda a energia chorando e agora não tem mais nada para gastar. Os olhinhos dele estavam entreabertos, vidrados, e aquilo me deixou nervoso de um jeito que não conseguia explicar. Abri a porta da frente. A dobradiça rangeu. Sempre range. É coisa antiga, madeira inchada pela umidade dos anos. O som ecoou pela casa vazia e silenciosa. Ela estremeceu. Entra, falei, dando um passo para o lado. Fica à vontade. Ela não se mexeu. Ficou ali parada na soleira da porta, olhando para dentro como se estivesse calculando as rotas de fuga. Quantas janelas, quantas portas, para onde correr se precisasse. Eu reconheci aquele olhar. Já vi em animais acuados, em cavalos espantados, em gente que aprendeu da pior forma que confiar pode custar caro. Olha, falei mantendo a voz baixa, controlada. Vou ser bem direto contigo. Sei que você não me conhece. Sei que não tem motivo nenhum para confiar em mim, mas eu te trouxe aqui porque hesitei procurando as palavras certas, porque não dava para te deixar naquela estrada. Só isso. Não quero nada em troca. Não espero nada de você. Só quero que você e teu filho fiquem bem. Os olhos dela me examinaram, procurando a mentira, o truque, a armadilha. Não encontrou, ou fingiu não encontrar. Talvez já não tivesse mais escolha. Ela entrou, devagar, um passo de cada vez, como quem entra em território inimigo. O chão de tábua corrida gemeu sob os pés descalços dela. Ela olhou em volta. Os móveis antigos e pesados, o sofá de couro rachado, a mesa de jantar com 6 cadeiras que nunca mais sentaram 6 pessoas. O relógio de parede parado desde que a pilha acabou e eu nunca troquei as fotografias na parede. Marina sorria em quase todas elas. Marina na festa junina da cidade. Marina colhendo jabuticaba no quintal. Marina abraçada comigo no dia do nosso casamento, os dois suados, porque fazia 40 graus à sombra, mas felizes, tão felizes, que doía olhar agora. Ela parou na frente de uma das fotos. Ficou olhando em silêncio. Sua esposa? Perguntou. Era. Respondi, a palavra saindo mais áspera do que pretendia. Ela morreu faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Silêncio pesado. Incômodo, cheio de coisas não ditas. O bebê se mexeu e gemeu baixinho. Ela olhou para ele, depois para mim. Ele está com muita fome. Preciso tentar dar mama para ele. Tem algum lugar mais reservado? Tem o quarto de hóspedes. Fica nos fundos. Apontei para o corredor. Última porta à esquerda. Tem uma cama. Não é nada demais, mas é limpa. Deixo a porta fechada sempre para não juntar poeira. Ela assentiu e seguiu pelo corredor. Os passos dela eram hesitantes, doloridos. O joelho machucado a fazia mancar. Ouvia a porta do quarto se abrir, depois se fechar. A tranca girar. Ela trancou por dentro. Inteligente. Fiquei ali parado na sala, sem saber direito o que fazer. A casa de repente parecia diferente. Menor, mais cheia. Mesmo com ela trancada no quarto dos fundos, mesmo sem nenhum barulho, a presença deles, mudava alguma coisa no ar. Fui para a cozinha. Abri a geladeira. Tinha pouca coisa. Ovos, um pedaço de queijo, manteiga, um pote de feijão de 2 dias atrás. No armário, arroz, macarrão, café, açúcar, comida de homem sozinho. Nada que servisse para uma mulher desidratada e um bebê faminto. Lembrei que ia para a cidade justamente comprar mantimentos. A ração do gado ia ter que esperar. Isso agora era mais urgente. Mas não podia deixar ela sozinha aqui. Não confiava que ela não ia fugir. E se fugisse, para onde iria? De volta para a estrada, para o perigo? Bati na porta do quarto, levemente. Moça? Silêncio. Escuta.
Preciso ir até a cidade comprar umas coisas. Comida e leite. Tem aquele leite em pó para beber, né? Preciso comprar, mas não vou demorar. Umas 2 horas no máximo. A voz dela veio abafada do outro lado da porta. Tudo bem. Tem comida na cozinha. Não é muita coisa, mas tem. Pode pegar o que quiser. A geladeira, o armário, tudo. Fica à vontade. Obrigada. E... hesitei. Qual teu nome? Pausa longa. Júlia. Júlia. Repeti o nome, testando ele na boca. Eu sou Fernando. Fernando Nogueira, dono dessa fazenda aqui. Obrigada, seu Fernando, por ter me trazido. Não precisa agradecer. Virei para ir embora, mas parei. Júlia? Sim. Não foge, por favor. Eu sei que você não confia em mim ainda. Mas não foge. Não tem para onde ir lá fora. Aqui você está segura. Eu prometo. Ela não respondeu, mas também não precisava. Eu sabia que a promessa de um estranho não valia nada para alguém que tinha aprendido que promessas são feitas para serem quebradas. Saí da casa, entrei na caminhonete, peguei a estrada de novo. Dessa vez fui mais rápido. O sol já estava alto, o calor sufocante, e aquela urgência estranha apertava no peito. Precisava voltar logo. Não sabia explicar por quê, mas precisava. A cidade estava começando a acordar quando cheguei. Rua principal com movimento fraco, 2, 3 caminhonetes estacionadas, a padaria com as mesinhas na calçada, o bar do Zé ainda fechado, a farmácia abrindo agora. Estacionei em frente ao mercadinho do seu Arlindo. Entrei. A sineta da porta tocou. Seu Arlindo estava atrás do balcão, organizando uns pacotes de bolacha. Fernando! Cumprimentou ele, sorriso largo. Cedo hoje, hein? Pois é, preciso de umas coisas. Manda bala. Peguei uma cesta. Fui pelos corredores catando o que achava que precisava. Arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, coisas básicas. Depois fui para o setor de higiene. Sabonete, shampoo, pasta de dente, escova. Uma toalha. Parei na frente das prateleiras, meio perdido. Que mais uma mulher precisa? E o bebê? Peguei um pente. Absorvente. Marina sempre reclamava quando eu esquecia de comprar. Fralda descartável, aqueles pacotes grandes, lenço umedecido, pomada para assadura e o leite em pó, várias latas, mamadeira também, 2 para garantir. Voltei para o balcão. Seu Arlindo arregalou os olhos quando viu a quantidade de coisa. Eita, Fernando, comprando para um mês, é? É, mais ou menos. Ele começou a passar as coisas no caixa. Quando chegou nas fraldas e na mamadeira, parou. Me olhou. Você não tem filho, né? Não. Então, podia mentir, podia inventar qualquer desculpa. Mas seu Arlindo conhece todo mundo aqui e notícia se espalha rápido em cidade pequena. Se eu mentisse, logo alguém ia desconfiar de alguma coisa. Ajudando uma moça, falei. Ela tá passando por uns problemas. Tá lá em casa por enquanto, com um bebê pequeno. As sobrancelhas do seu Arlindo subiram. Moça? Que moça? Não conheço ela. Achei na estrada. Ela estava fugindo de alguém. Marido, acho. Estava em situação ruim. Não podia deixar ela lá. Seu Arlindo ficou em silêncio, processando. Depois balançou a cabeça. Você sempre foi bom demais para o seu próprio bem, Fernando. Não sou bom. Só fiz o que tinha que fazer. A maioria não faria. A maioria não sou eu. Ele terminou de passar as compras. Somou tudo. Um valor alto para mim, que ando controlado desde que os preços do boi caíram. Mas não tinha escolha. Paguei em dinheiro. Fernando, disse seu Arlindo, a voz mais séria agora. Toma cuidado, tá? Não que eu ache que você está fazendo errado, não é isso. Mas, cidade pequena, sabe como é? Gente vai falar. E se o marido dela for atrás? Eu sei, vou tomar cuidado. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, viu? De verdade. Assenti. Peguei as sacolas. Eram várias. E saí. O sol agora estava implacável. Meio-dia se aproximando. Coloquei tudo no banco de trás da caminhonete e peguei a estrada de volta. No caminho, passou pela minha cabeça que eu podia simplesmente não voltar. Deixar as coisas na casa. Ir embora. Deixar ela se virar. Não era problema meu. Eu já tinha feito minha parte.
comprei as coisas, dei abrigo, agora ela que se resolva. Mas não consegui, porque lá no fundo, por baixo de toda a solidão e amargura dos últimos 3 anos, ainda tinha um resto de humanidade, um resto do homem que Marina amou. Um resto da pessoa que eu fui antes da dor consumir tudo. E talvez, só talvez, ajudar aquela moça e aquele bebê fosse uma forma de tentar compensar. Compensar por não ter ajudado Marina quando ela mais precisou, por não ter percebido que ela não estava bem, por ter deixado ela sair naquela tarde chuvosa, dirigindo quando não devia, chorando quando não devia. Quando cheguei em casa, a caminhonete dela... Ela não chegou de caminhonete, percebe, seu idiota? Não, a casa estava do mesmo jeito que deixei, silenciosa, parada no tempo. Peguei as sacolas, abri a porta. O cheiro de casa fechada me recebeu, mas tinha algo diferente. Um cheiro leve de sabonete. Ela tinha tomado banho. Júlia, chamei. Nada. Júlia, voltei. Trouxe as coisas. A porta do quarto se abriu devagar. Ela apareceu. Ainda com a mesma roupa, mas o rosto limpo, o cabelo molhado preso num coque. Sem a camada de poeira e suor, dava para ver que era bonita. Jovem demais para ter passado pelo que claramente passou. Comprei comida, falei, levantando as sacolas. E umas coisas para o bebê, leite em pó, fralda. O senhor não precisava... Precisava sim. Levei as sacolas para a cozinha, comecei a tirar as coisas. Ela veio atrás, mancando, observando. Quanto eu devo para o senhor? Nada. Eu não posso aceitar isso de graça. Não é de graça. Procurei a palavra. É o certo a fazer. Ela mordeu o lábio. Olhou para as coisas na mesa. Para o pacote de fralda, para as latas de leite, para os absorventes. Seus olhos encheram de lágrima. Ninguém nunca... A voz dela quebrou. Ninguém nunca fez algo assim por mim, pois deviam ter feito. Respondi sem olhar para ela, ocupado organizando as compras. Onde está o bebê? Dormindo no quarto. Ele finalmente mamou um pouco e dormiu. Que bom. Silêncio. Aquele silêncio estranho de 2 pessoas que não se conhecem, mas que de repente estão dividindo o mesmo espaço. Incômodo e carregado. Vou fazer almoço, falei. Não sou grande cozinheiro, mas sei fazer um arroz com feijão decente. E posso fritar uns ovos, fazer uma farofa. Nada demais, mas enche a barriga. Eu posso cozinhar, ofereceu ela. Sei cozinhar. Trabalhava numa fazenda antes, na cozinha. Você precisa descansar. Não, ela balançou a cabeça. Não quero ficar parada. Não quero pensar. Cozinhar ajuda. Me distrai. Entendi perfeitamente. Quantas vezes eu tinha ido consertar cerca só para não ficar parado dentro de casa, afogado nas lembranças. Tudo bem, falei. Mas primeiro você come alguma coisa. Sei que não comeu direito há dias. Senta ali. Vou fazer um sanduíche para você. Rápido. Ela hesitou, mas obedeceu. Sentou numa das cadeiras da mesa, aquela mesma mesa onde eu tomava café sozinho toda manhã. Ver alguém sentado ali depois de tanto tempo era esquisito, desconfortável, mas também era, não sei, menos vazio talvez. Peguei o pão, o queijo, a manteiga. Passei manteiga nas fatias. Coloquei o queijo, levei na frigideira. O queijo começou a derreter. O cheiro encheu a cozinha. Peguei um copo, enchi de suco. Tinha uma caixa de suco de laranja esquecida no fundo da geladeira. Coloquei o sanduíche na frente dela. Ela olhou para a comida como se não acreditasse que era real. Come, falei. Ela pegou o sanduíche com as 2 mãos, tremendo, e mordeu. Fechou os olhos, mastigou devagar, saboreando cada pedaço. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Desculpa, disse ela, limpando a lágrima rapidamente. Eu não queria chorar. É que faz tanto tempo desde que alguém... Não precisa se explicar. Ela comeu o sanduíche inteiro, bebeu o suco. Ficou sentada ali, olhando para o prato vazio, para o copo vazio, respirando. Obrigada, disse ela. De verdade, obrigada. Não precisa ficar agradecendo o tempo todo. Preciso sim.
Porque faz diferença. Saber que ainda existe gente boa no mundo. Faz diferença. Olhei para ela, para o rosto magro, para os olhos cansados, para as mãos machucadas, e me perguntei que tipo de inferno ela tinha atravessado para chegar até aqui, que tipo de monstro ela estava fugindo, que coragem tinha sido preciso juntar para pegar um bebê no colo e sair andando numa estrada sem destino, sem dinheiro, sem nada além da esperança de que algo, qualquer coisa, seria melhor do que voltar. Júlia, falei. Você não precisa me contar nada se não quiser. Mas, se precisar conversar, eu tô aqui. E se aquele homem vier atrás de você, vou proteger vocês. Prometo. Ela me olhou. Realmente me olhou. Como se estivesse vendo pela primeira vez. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou. A gente não se conhece. Eu podia ser qualquer pessoa. Podia ter mentido. Podia trazer problema para sua vida. Por que o senhor está me ajudando? Pensei na resposta verdadeira, porque era Natal e eu ia passar sozinho de novo. Porque eu falhei em ajudar a pessoa que mais amei quando ela precisou. Porque a solidão estava me matando por dentro e ter alguém na casa, mesmo sendo uma estranha, me fazia sentir vivo pela primeira vez em anos. Mas não disse nada disso, porque é o certo, respondi. Só isso. Ela assentiu devagar. Não acreditou completamente, eu via, mas aceitou. E naquele momento, naquela cozinha silenciosa numa fazenda perdida no interior de Goiás, algo começou a mudar. Pequeno, imperceptível, mas real. A casa não parecia mais tão vazia, e eu não me sentia mais tão sozinho. Continue e alongue o próximo 11.09, capítulo 4, Quando a Tempestade Chega. Os primeiros 2 dias passaram numa espécie de rotina estranha e silenciosa. Júlia ficava na casa cuidando do bebê. Gabriel, descobri que era o nome dele. Eu ficava lá fora cuidando do gado, consertando o que precisava consertar, mantendo distância, respeitando o espaço dela, respeitando o meu próprio medo de me aproximar demais. Ela cozinhava, sem que eu pedisse. Acordava cedo, não tanto quanto eu, mas cedo. E fazia café. Café de verdade, daqueles que enchem a casa de cheiro e te fazem lembrar que existe motivo para acordar. Deixava pronto na garrafa térmica, com pão na mesa, às vezes um bolo simples, nada extravagante, mas feito com cuidado. Eu comia em silêncio. Ela também. Gabriel dormia muito. Bebês pequenos são assim, me lembrei. Dormem, mamam, choram. Esse era o ciclo. Mas tinha algo nele que me deixava inquieto. Ele chorava pouco demais, dormia demais, como se tivesse desistido de reclamar. Na terceira manhã, acordei mais cedo ainda, 4 da manhã. Não conseguia dormir direito. A cama grande demais, os lençóis frios demais, o silêncio pesado demais. Levantei, vesti a calça e a camisa de sempre, saí para o alpendre. O céu estava diferente, carregado. Nuvens pesadas se acumulando no horizonte, vindas de oeste. Vento mudando de direção. O ar tinha aquele cheiro característico, meio metálico, meio úmido. Ia chover, e ia chover forte. Dezembro é assim no interior de Goiás. Sol escaldante durante o dia, mas quando a tempestade vem, vem com raiva. Temporal que alaga a estrada, derruba a árvore, mata a luz. O tipo de chuva que a gente respeita e teme ao mesmo tempo. Fui até o galpão verificar se estava tudo bem fechado. As ferramentas guardadas, a ração protegida. Voltei para casa quando o primeiro trovão soou ao longe. Grave, profundo. A terra tremeu um pouco. Júlia estava na cozinha, com Gabriel no colo. Ela olhou pela janela, viu o céu escuro. Vai chover, disse ela, a voz tensa. Vai, e feio pelo jeito. Hesitou. Eu tenho medo de temporal. Por quê? Ela não respondeu. Apenas apertou Gabriel contra o peito. O bebê resmungou incomodado. Viu tremor nas mãos dela. Tá tudo bem. Falei, sem saber direito por que estava tentando acalmá-la. A casa é segura. Já passou por centenas de temporais. Não vai cair. Não é isso. A voz dela falhou. Foi numa noite de temporal que tudo piorou. Ele bebeu demais. Ficou violento.
Eu tentei sair, mas a chuva estava muito forte. Não tinha para onde ir. Fiquei presa. Ele não continuou. Não precisava. Eu entendia. O segundo trovão veio mais perto. As janelas tremeram. Júlia deu um pulo, assustada. Gabriel começou a chorar. Vem, falei. Vamos fechar tudo direito. Acender umas velas. A luz provavelmente vai cair. Passamos pela casa fechando janelas, trancando portas. O vento começou a soprar forte, fazendo a estrutura velha gemer. A madeira rangia, os trincos batiam. Lá fora, as árvores se curvavam. Então, a chuva chegou. Não foi gradual. Não começou fininha para depois engrossar. Foi um dilúvio instantâneo, como se alguém tivesse virado um balde gigante em cima da fazenda. O barulho na telha de zinco era ensurdecedor. Parecia metralhadora, parecia o fim do mundo. A luz piscou. Uma vez, duas, apagou. Escuridão. Gabriel chorou mais alto. Júlia soltou um som estrangulado, entre soluço e grito contido. Peguei a lanterna que sempre deixo na cozinha, acendi. Tá tudo bem, falei, iluminando o caminho. Vou pegar as velas. Mas quando dei 2 passos, ouvi um barulho diferente. Por baixo do ronco da chuva, motor de carro, vindo pela estrada. Parei, prestei atenção. Não podia ser. Ninguém sobe até aqui com uma chuva dessas. A estrada vicinal vira lama. Não dá nem para caminhonete passar direito, quem dirá? Farol de carro cortou a escuridão, iluminando a casa, parando na frente. Júlia ficou branca, completamente branca. É ele, sussurrou. Meu Deus, é ele, ele me encontrou. O coração disparou no meu peito, adrenalina pura. Tem certeza? Tenho. É a caminhonete dele. Eu conheço o barulho do motor. Ele tá aqui. Gabriel chorava desesperado agora, sentindo o pânico da mãe. Júlia tremia tanto que mal conseguia segurá-lo. Vai pro quarto, ordenei. Tranca a porta. Não abre pra ninguém. Só pra mim. Entendeu? Ele vai me matar, vai matar meu filho. Ele disse que se eu fugisse, não vai matar ninguém. Peguei os ombros dela, firme, mas sem machucar. Olhei nos olhos dela. Júlia, escuta. Vai pro quarto. Tranca. Não sai. Eu vou resolver isso. Mas eu vou resolver. Ela engoliu seco. Assentiu. Pegou Gabriel, que chorava tanto que parecia engasgar, e correu pro corredor. Ouvi a porta se fechar. A tranca girar. Respirei fundo. As mãos tremiam. Não de medo, ou não só de medo, de raiva também. Raiva pura de alguém que persegue uma mulher e um bebê, que faz alguém ter tanto medo assim, que acha que pode invadir minha casa, minha fazenda, minha vida. Bati na chuva, foram insistentes, violentas. Depois uma voz, gritando por cima do barulho da tempestade. Júlia, eu sei que você tá aí. Sai agora. Grave, pastosa, embriagada. Júlia, não me fode. Sai logo. Você e aquele moleque. Fui até a porta. Não abri. Gritei de volta. Não tem ninguém com esse nome aqui. Vai embora. Silêncio do outro lado. Só a chuva. Depois, quem é você? Dono dessa fazenda. E você tá invadindo propriedade privada. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Polícia? Ele riu. Riso amargo, raivoso. Polícia não resolve nada, velho. Aquela vadia é minha mulher e o moleque é meu filho. Eles são meus, entendeu? Meus. Não tem ninguém aqui, já falei, vai embora. Tá me chamando de mentiroso? É isso? Ele chutou a porta. A madeira tremeu, mas não cedeu. Porta velha, mas sólida. Chutou de novo, de novo. Abre essa porra de porta! Abre! Pensei rápido. Telefone não funcionava sem luz. Celular tinha sinal fraco aqui na fazenda e com a tempestade provavelmente não tinha sinal nenhum. A cidade ficava longe. A polícia levaria no mínimo 1 hora para chegar, se é que chegasse com essa chuva. Estava sozinho. Júlia estava contando comigo. Gabriel estava contando comigo. Fui até o armário da cozinha. Abri a gaveta de baixo. A espingarda calibre 12 estava ali, desmontada, guardada. Marina odiava a arma, mas todo fazendeiro tem uma.
para espantar bicho, para defesa. Montei rápido, mãos tremendo um pouco, mas firmes o suficiente. Coloquei 2 cartuchos. Voltei para a porta. Vou derrubar essa porta. Vou entrar aí e pegar o que é meu. Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim, gritei de volta. Porque aqui é minha casa e ninguém entra aqui para machucar ninguém. Tô armado. Se você tentar arrombar essa porta, vou atirar. E não vou atirar para assustar, não. Vou atirar para acertar. Silêncio de novo. Mais longo dessa vez. Calculando. Testando. Você tá fodendo minha mulher. É isso? Gritou ele. Aproveitador filho da puta. Pegou ela pra você, é. Não tô pegando ninguém. Ela tá aqui porque pediu ajuda, porque estava em perigo. E pelo jeito que você tá agindo, eu entendo por quê. É perigo? Perigo sou eu, é? A vadia foge, leva meu filho e eu que sou o errado. Ela fugiu porque tinha medo de você. E tá tendo medo agora. Isso te diz alguma coisa? Ela é minha. A voz dele quebrou, virando quase um grito histérico. Eu amo ela. Eu cuido dela. Eu dou tudo pra ela. E ela me larga, me humilha, foge que nem cachorra. Amor não é ter, amor não é controlar, amor não é bater. Quem falou que eu bato? Quem falou isso? Ninguém precisou falar. Minha voz saiu mais fria agora, mais firme. Eu vi ela, vi os hematomas, vi o medo nos olhos dela, vi o jeito que ela treme quando ouve trovão. Eu sei o que você fez, e você não vai fazer de novo, não enquanto ela estiver sob meu teto. Ele chutou a porta com mais força ainda. A dobradiça gemeu, mas aguentou. Abre essa porra, abre! Vou contar até 3. Engatilhei a espingarda. O som metálico ecoou. Ele ouviu. Sei que ouviu. 1, gritou ele. Apontei a espingarda para a porta, mãos firmes agora, determinadas. 2, a chuva caía mais forte ainda. Raios riscavam o céu. O trovão vinha quase junto, sem intervalo. Tão perto que fazia os dentes vibrarem. 3, ele investiu contra a porta, com o corpo todo. O impacto foi violento. A porta tremeu. Rachou um pouco na lateral, mas não abriu. Última chance, gritei. Vai embora, agora, ou eu atiro. E não vou errar. Vai atirar em mim? Vai matar um homem por causa de uma vadia que você nem conhece? Vou proteger alguém que precisa de proteção. Se isso significa atirar em você, então sim, vou atirar. Ele ficou em silêncio. A chuva continuava, o vento continuava, mas ele parou de chutar, de gritar. Depois de um tempo, não sei quanto, talvez 1 minuto, talvez 5, ouvi passos se afastando, pesados, arrastados. O motor da caminhonete ligou. Os faróis giraram, iluminando a chuva. E então ele foi embora. Ouvi o motor sumindo ao longe, sendo engolido pela tempestade. Minhas pernas fraquejaram. Encostei na parede, escorregando até sentar no chão. A espingarda pesava nos braços. O coração martelava tão forte que doía. Suor frio misturado com a umidade do ar. Mãos tremendo agora, tremendo de verdade, a adrenalina saindo do corpo e deixando só o vazio. Fiquei ali sentado, respirando fundo, tentando acalmar o corpo, a mente. Depois de um tempo, me levantei, guardei a espingarda, peguei a lanterna. Fui até o quarto dos fundos, bati de leve. Júlia, sou eu. Ele foi embora. Silêncio. Júlia, a porta se abriu devagar. Ela estava no chão, encolhida num canto, com Gabriel apertado contra o peito, os olhos vermelhos, inchados, rosto molhado de tanto chorar, tremendo da cabeça aos pés. Ele foi embora? A voz dela mal saía. Foi. Eu mandei ele embora. Ele não vai voltar. Não hoje. Mas ele vai voltar. Ele sempre volta. Ele nunca desiste. Nunca. Mas se ele voltar, eu mando embora de novo. Ela me olhou. Olhou de verdade. E naquele olhar tinha tanto desespero, tanta exaustão, tanto medo acumulado que me partiu. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou ela, a voz quebrando. Por que está arriscando sua vida por mim? A gente não é nada. A gente não significa nada para o senhor. Significa sim.
Como? Como pode significar? Me agachei na frente dela, mantendo distância, mas perto o suficiente para ela me ouvir direito. Porque eu também já fui um homem sozinho numa tempestade, falei. Depois que perdi minha esposa, eu fiquei perdido. Afundei. E ninguém me estendeu a mão. Ninguém me puxou para cima. Eu tive que me arrastar sozinho. E foi tão difícil, que tem dias que ainda não sei se valia a pena. Ela me olhava, lágrimas escorrendo. Mas se eu puder evitar que outra pessoa passe por isso, continuei. Se eu puder estender a mão para alguém que está se afogando, então talvez tenha valido a pena. Talvez eu ainda sirva para alguma coisa. Entende? Ela assentiu. Devagar, depois estendeu a mão. Uma mão pequena, tremendo, machucada. Eu peguei. Apertei de leve. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por me salvar. Não salvei ninguém ainda, falei. Mas vou tentar. Prometo que vou tentar. Gabriel chorou. Um choro fraco, cansado. Júlia olhou para ele e depois para mim. Ele tá com febre, disse ela, tocando a testa do bebê. Desde ontem à noite. Tá piorando. Toquei também. A pele dele estava quente. Quente demais. Precisa de médico. Mas o homem, ele vai estar esperando na estrada. Ele sempre faz isso. Espera. Observa. Então a gente espera amanhecer. Espera a chuva passar. E amanhã, na primeira luz do dia, a gente leva ele até a cidade, no médico. E se ele tentar alguma coisa, eu lido com ele. De novo. Ela me olhou com aquela mistura de gratidão, medo e algo mais que não consegui identificar. A tempestade continuou a noite toda. Raios, trovões, chuva batendo com força na telha. O vento uivando, a casa gemendo, mas lá dentro, naquele quarto improvisado, com a luz fraca da lanterna, Júlia e Gabriel não estavam mais sozinhos. E eu também não. A solidão ainda estava ali. A dor de perder Marina ainda doía. Mas tinha algo diferente agora, um propósito, uma razão para acordar de manhã que não fosse só mais um dia vazio. Tinha alguém precisando de mim, e fazia 3 anos que ninguém precisava. Continue e alongue o próximo 11/12, capítulo 5, Memórias que sangram. A chuva só parou perto das 5 da manhã. Eu não dormi nada. Fiquei sentado na sala, a espingarda apoiada na parede ao lado, ouvindo cada barulho lá fora. Cada galho quebrando, cada som diferente que podia ser um motor de caminhonete voltando, mas ele não voltou. Pelo menos não naquela noite. Quando a primeira luz do dia começou a clarear o céu, levantei. O corpo doía. As costas reclamavam de ter ficado sentado a noite toda numa cadeira dura. Tinha 52 anos, mas me sentia com 80. Fui até a cozinha. Acendi o fogão a gás. Pelo menos esse não dependia de energia elétrica. Coloquei água para ferver para o café. O cheiro encheu a casa. Cheiro de normalidade. Cheiro de manhã comum. Mesmo depois de uma noite que foi tudo menos comum. Júlia apareceu no corredor. Gabriel no colo. Ela tinha olheiras profundas, roxas. Não tinha dormido também, era óbvio. O bebê estava quieto demais. Aquela quietude que assusta. Como ele tá? Perguntei. A febre não baixou. A voz dela estava rouca de tanto chorar. Ele não quer mamar. Só chora quando tento dar o peito. E o choro dele tá diferente, mais fraco. Toquei a testa de Gabriel. Ainda quente. Quente demais. A pele pálida, meio azulada nos lábios. Respiração rápida, superficial. A gente precisa ir agora, falei. Não dá para esperar. Mas e se ele... Júlia. Olhei nos olhos dela. O bebê tá mal, muito mal. Se a gente não levar ele agora para o médico, pode ser tarde demais. Entende o que eu tô dizendo? Ela entendeu. Vi nos olhos dela. E vi também o terror. Terror de sair daquela casa. Terror de encontrar ele na estrada. Mas terror maior ainda de perder o filho. Tá bem, sussurrou. A gente vai, preparei a caminhonete. Verifiquei o tanque, cheio. Verifiquei os pneus, bons. Coloquei a espingarda atrás do banco, escondida, mas acessível. Júlia entrou com Gabriel enrolado numa manta. Sentou-se tensa, olhando para todos os lados. Liguei o motor.
A fazenda estava irreconhecível depois da tempestade. Poças imensas de água barrenta, galhos caídos por todo lado. A estrada vicinal que levava à rodovia estava pior ainda, mais lama do que chão. A caminhonete derrapava, patinava, mas eu conhecia aquele caminho. Sabia onde pisar, onde evitar, onde acelerar. Júlia não falava. Apenas segurava Gabriel e olhava pelo retrovisor a cada 10 segundos, procurando a caminhonete dele, procurando o perigo. Ele dirige o quê? Perguntei. Que tipo de veículo? Uma Hilux branca, cabine dupla, tem um adesivo de time de futebol na traseira. Placa! Não lembro direito, começa com Q, acho. QRT, alguma coisa assim. Gravei na memória. Se visse aquela caminhonete, ia saber. Chegamos na rodovia. O asfalto estava molhado, cheio de detritos da tempestade. Algumas árvores tinham caído, bloqueando parcialmente a pista. Desviei, acelerei o máximo que dava sem perder o controle. A cidade estava a 20 minutos dali. 20 minutos que pareceram 2 horas. Júlia começou a falar, baixinho, como se precisasse botar para fora, finalmente. Conheci ele quando eu tinha 18 anos, disse ela, olhando pela janela. Eu trabalhava num restaurante. Ele apareceu um dia, bonito, charmoso, educado. Me convidou para sair. Eu achei que tinha achado alguém bom, sabe? Alguém que ia cuidar de mim. Continuei dirigindo. Deixei ela falar. No começo era perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, me dava presente, me levava para passear. Depois de 6 meses, a gente foi morar junto. Foi aí que tudo mudou. Ela parou, respirou fundo. Gabriel gemeu baixinho. Ele começou a ter ciúmes. De tudo, de todo mundo. Se algum homem olhasse para mim na rua, ele fazia escândalo. Me acusava de estar provocando. Depois veio o controle. Não podia trabalhar mais, não podia sair sozinha, não podia usar certas roupas, não podia falar com certas pessoas. A voz dela foi ficando mais baixa, mais quebrada. Quando eu ficava grávida, achei que ia melhorar, que ter um filho ia acalmar ele, mas piorou. Ele achava que eu não cuidava direito do Gabriel, que eu era incompetente, burra, inútil. Ele gritava, quebrava coisas, e quando bebia, era pior. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. A primeira vez que ele me bateu, Gabriel tinha 1 mês. Eu estava exausta, o bebê chorava muito e eu não conseguia fazer ele parar. Ele chegou bêbado em casa, gritou comigo, eu gritei de volta. Ele me deu um tapa, forte, me jogou no chão, pisou no meu braço, depois chorou, pediu desculpa, jurou que nunca mais ia fazer aquilo. Apertei o volante com mais força, mas fez de novo, e de novo, e de novo, e cada vez ficava mais fácil para ele, mais normal. Ele dizia que era culpa minha, que eu provocava, que se eu fosse uma mulher melhor, ele não precisaria me corrigir. A palavra corrigir saiu como veneno da boca dela. Semana passada, ele quase me matou. Bebeu a tarde toda, chegou em casa de noite, procurando briga. Disse que eu era uma vagabunda, que Gabriel provavelmente nem era filho dele, que eu transava com outros homens quando ele saía. Eu tentei argumentar, tentei me defender e ele me pegou pelo pescoço. Apertou. Eu não conseguia respirar. Tudo ficou escuro. Achei que ia morrer. A voz dela falhou completamente. Levou uns segundos para conseguir continuar. Gabriel começou a chorar. Um choro desesperado. E aquilo fez ele me soltar. Ele olhou para o filho, olhou para mim e foi embora. Saiu de casa batendo a porta. Foi aí que eu decidi. Ou eu fugia ou eu ia morrer. E Gabriel ia crescer vendo aquilo, vendo o pai matar a mãe aos poucos. Ela olhou para mim. Então peguei o bebê, peguei os documentos e saí. No meio da noite. Andei até a estrada. Peguei carona com um caminhoneiro até a cidade vizinha. De lá peguei outra carona e outra, até aquele homem, aquele que tentou me tocar, e eu pulei do carro, machuquei a perna, fiquei perdida, sem dinheiro, sem nada, só com meu filho. E foi aí que eu te achei, falei. Foi. Ela me olhou com aqueles olhos cansados.
O senhor salvou minha vida, seu Fernando. Se o senhor não tivesse parado... Mas parei. Por quê? A pergunta saiu desesperada. Por que o senhor parou? A maioria das pessoas não teria parado. A maioria teria seguido em frente. Fiquei em silêncio por um momento, olhando a estrada, as marcas da chuva, as árvores tombadas. E, de repente, estava de volta àquele dia, 3 anos atrás. A chuva forte, o telefone tocando, a voz do delegado dizendo que tinha acontecido um acidente. Minha esposa, comecei, a voz saindo mais rouca do que esperava. Marina, ela sofria de depressão. Eu não entendia muito bem na época. Achava que era frescura, que era coisa de quem não tem o que fazer. Ela tentava me falar, tentava pedir ajuda, mas eu sempre estava ocupado. A fazenda, o gado, as contas, sempre tinha algo mais urgente. Júlia ficou quieta, ouvindo. Ela foi piorando, parando de comer direito, parando de dormir. Ficava horas olhando para a parede, chorava sem motivo, ou pelo menos sem motivo que eu conseguia entender. Eu falava para ela reagir, para ser forte, para não ficar se vitimizando. As palavras doíam saindo, como cacos de vidro na garganta. Até que um dia ela disse que não conseguia mais, que estava cansada de tentar, que queria desaparecer. Eu achei que era exagero, drama. Falei que ela estava sendo egoísta, que eu também tinha problemas e não ficava chorando por aí, que ela precisava crescer. Parei, respirei, continuei. Naquela tarde ela pediu para ir até a cidade, comprar remédio, ela disse. Eu deixei. Estava chovendo forte, eu avisei, mas ela insistiu. Disse que precisava sair daqui, que estava sufocando. Eu deixei ela ir, sozinha, dirigindo naquele estado mental, naquela chuva. A estrada ficou embaçada. Tive que piscar várias vezes para enxergar direito. Ela bateu na curva do Angico. Árvore grande, antiga, bateu de frente. A polícia disse que foi acidente, que ela perdeu o controle por causa da chuva. Mas eu sei que não foi acidente. Eu sei que ela escolheu aquela árvore, aquele momento. Júlia colocou a mão no meu braço. Leve, reconfortante. Passei 3 anos me culpando, continuei, me afogando na culpa, pensando em todas as vezes que eu podia ter ajudado e não ajudei. Todas as vezes que ela pediu socorro e eu virei as costas. Todos os sinais que eu ignorei. Olhei para ela. Então, quando eu te vi naquela estrada, com aquele olhar de desespero, eu vi Marina. Vi ela pedindo ajuda de novo. E dessa vez eu não ia virar as costas. Dessa vez eu ia fazer o certo. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Não foi culpa do senhor, disse ela. O que aconteceu com sua esposa não foi culpa do senhor. Foi sim. Não. Ela balançou a cabeça. Eu conheço culpa. Eu vivo com culpa todo dia. Culpa por não ter fugido antes. Culpa por ter exposto meu filho àquilo. Culpa por não ter sido forte o suficiente. Mas a verdade é que, às vezes, a gente faz o melhor que consegue com o que tem. E não é suficiente. Mas não é porque a gente não tentou. É porque a vida é mais complicada do que a gente quer acreditar. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Sua esposa estava doente, continuou Júlia. Depressão é doença. O senhor não sabia como lidar. Ninguém tinha te ensinado. Não é desculpa, mas também não é toda sua culpa. Eu devia ter feito mais. Sempre dá para ter feito mais. Sempre. Mas a gente faz o que consegue no momento. E depois tem que aprender a viver com isso. Algo dentro de mim, não sei. Não afrouxou completamente, mas mexeu. Deslocou um pouco, como uma pedra pesada que você carrega nas costas e de repente alguém ajuda a segurar. Obrigado, falei, por dizer isso. Obrigado ao Senhor, por me salvar, por salvar meu filho. Chegamos na cidade. As ruas estavam desertas ainda. Era muito cedo. Fui direto para o posto de saúde. Pequeno, simples, mas tinha um médico bom. Dr. Araújo. Conhecia ele desde que me mudei para a região. Estacionei em frente. A porta estava fechada. Bati, forte. Não, está fechado,
gritaram lá de dentro. Abre às 7. É emergência, gritei de volta. Tem um bebê passando mal. A porta se abriu. Era a enfermeira, Dona Zélia. Ela viu Gabriel no colo de Júlia e a expressão mudou imediatamente. Entra, disse ela. Rápido, entramos. O posto de saúde cheirava a álcool e remédio. Dona Zélia levou Júlia para a sala de atendimento. Dr. Araújo apareceu logo depois, sonolento, de jaleco meio torto. Mas os olhos dele ficaram alertas quando viu Gabriel. Ele examinou o bebê, mediu a temperatura, olhou a garganta, os ouvidos, escutou os pulmões com o estetoscópio. Júlia respondia às perguntas dele com a voz trêmula. Infecção respiratória, diagnosticou o Dr. Araújo. Não é grave ainda, mas está no limite. Mais um dia sem tratamento e ia complicar. Ele precisa de antibiótico. Agora! Ele preparou uma injeção. Gabriel chorou fraco quando a agulha entrou, um choro que partiu o coração. Depois, receitou mais remédios. Antibiótico oral, antitérmico. Ele vai melhorar, disse o doutor olhando para Júlia, mas precisa de cuidado, muito líquido, repouso. Se a febre não baixar em 24 horas, volta aqui. Quanto eu devo? Perguntou Júlia, a voz pequena. Nada. Posto de saúde é de graça, mas os remédios não eram. Fomos até a farmácia. A conta deu quase R$100. Júlia tentou pagar com um dinheiro amassado que tirou do bolso. R$15. Era tudo que ela tinha. Deixa, falei. Eu pago. Não, eu já devo tanto para o senhor. Júlia, olhei para ela. Não é dívida, é o que se faz. Pronto, paguei os remédios. Voltamos para a caminhonete. Júlia sentou no banco do passageiro, abraçou Gabriel e chorou. Chorou de alívio, de cansaço, de medo que passou, de gratidão. Ele vai ficar bem, falei. Você ouviu o doutor. Ele vai ficar bem. Graças ao Senhor, soluçou ela. Graças ao Senhor. Não respondi. Apenas liguei o motor e peguei o caminho de volta. No meio do trajeto, passamos por uma caminhonete parada no acostamento. Hilux branca, cabine dupla, adesivo de time de futebol. Meu sangue gelou. Tinha um homem dentro, dormindo ou desmaiado, bêbado, provavelmente. Júlia viu também. Encolheu-se no banco. Segurou Gabriel com mais força. Tremeu. Passei devagar, olhando. O homem não se mexeu. A garrafa de cachaça vazia no banco do passageiro contava a história. Ele tinha ficado esperando, vigiando, mas o álcool venceu. Continuei, acelerei. Júlia olhou pelo retrovisor até a caminhonete desaparecer na curva. Ele não vai desistir, disse ela. Ele nunca desiste. Eu sei, respondi. Mas por enquanto, vocês estão seguros. Por quanto tempo? Não tinha resposta para isso. Voltamos para a fazenda. A luz tinha voltado. A casa parecia a mesma, mas não era. Já não era mais a casa vazia de um homem solitário. Era outra coisa agora. Era um refúgio, um esconderijo, um lugar onde duas pessoas quebradas tentavam se recompor. E talvez, só talvez, um lugar onde o perdão de si mesmo, dos outros, pudesse começar a brotar. 2. Continue e alongue o próximo 11:22, capítulo 6. A decisão que muda tudo. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida desde que Marina morreu. Gabriel melhorou. O antibiótico fez efeito. A febre baixou no 2º dia e ele voltou a mamar direito. O choro dele ganhou força de novo. Aquele choro saudável de bebê que quer atenção, não o gemido fraco de quem está doente demais para reclamar. Júlia respirou aliviada pela primeira vez desde que a conheci, mas a tensão não foi embora. Ela acordava no meio da noite com qualquer barulho. Um galho batendo na janela, o vento fazendo a porta ranger, o latido distante de um cachorro. Qualquer coisa disparava o pânico nela. Eu ouvia ela andando pelo quarto, acalmando Gabriel, sussurrando palavras de conforto mais para si mesma do que para o bebê. Eu também não dormia direito, ficava alerta, a espingarda ao lado da cama, ouvindo, esperando, sabendo que cedo ou tarde aquele homem ia voltar. Homem assim não desiste, homem assim não aceita perder o controle.
Na manhã do quarto dia, acordei com cheiro de pão. Pão de verdade, assando no forno. Fazia anos que não sentia aquele cheiro. Marina costumava fazer pão nos finais de semana. A casa inteira ficava perfumada. Depois que ela se foi, eu nunca mais... Levantei. Vesti a calça e a camisa. Fui até a cozinha. Júlia estava lá com a mão na massa. Literalmente. Farinha nas mãos, no avental improvisado que ela fez com um pano de prato velho, até um pouco no rosto. Gabriel dormia no carrinho que eu tinha improvisado com uma caixa de feira forrada com cobertores. "Bom dia", disse ela, me vendo entrar. Tinha um meio sorriso no rosto. O primeiro sorriso de verdade que eu via nela. "Bom dia, você tá fazendo pão?" Encontrei farinha no armário. Fermento também. Não sei. Achei que seria bom retribuir um pouco. O senhor tem feito tanto por nós. Não precisa retribuir nada. Eu sei, mas eu quero. Ela sovava a massa com movimentos firmes, experientes. Minha avó me ensinou a fazer pão quando eu era pequena, antes dela morrer. É uma das poucas memórias boas que eu tenho da infância. Sentei à mesa, observei ela trabalhar. Tinha algo de hipnótico naqueles movimentos. A massa sendo dobrada, esticada, dobrada de novo. As mãos dela, pequenas mas fortes, moldando algo do nada. "Sua infância não foi boa?" Perguntei, sem pensar muito. Depois me arrependi. "Desculpa, não é da minha conta." "Não, tudo bem." Ela continuou trabalhando na massa. "Não foi boa, não. Meu pai bebia. Minha mãe aguentava calada. Ele batia nela. Batia em mim também quando bebia demais. A gente vivia pisando em ovos, tentando não provocar, tentando ser invisível." Ela parou. Olhou para as próprias mãos, cheias de farinha. Quando conheci o Rodrigo, ela nunca tinha dito o nome dele antes. Achei que tinha achado uma saída. Ele parecia diferente, gentil, cuidadoso. Só percebi a semelhança depois que já era tarde demais. Ele era igual meu pai. Eu tinha fugido de uma prisão e entrado em outra. "Não é tarde demais", falei. "Você fugiu. Você e Gabriel. Isso é coragem. Isso é força." Ela riu. Um riso sem alegria. "Força? Eu não sou forte, seu Fernando. Se eu fosse forte, teria fugido antes. Não teria deixado chegar no ponto que chegou. Não teria exposto meu filho àquilo. Júlia, olha para mim." Ela olhou. Os olhos dela cansados, mas vivos. Vivos, apesar de tudo. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." Falei, e falei sério. "Você pegou um bebê de 3 meses no colo, sem dinheiro, sem plano, sem nada, e saiu andando porque sabia que qualquer coisa era melhor do que ficar. Isso não é fraqueza. Isso é sobrevivência. Isso é amor." Os olhos dela encheram de lágrima. Ela piscou rápido, tentando segurar. "Às vezes eu me pergunto se foi amor ou egoísmo", disse ela, a voz trêmula. "Se eu fugi para salvar ele ou para me salvar. As duas coisas. E não tem nada de errado nisso." Ela voltou a sovar a massa, mais devagar agora. Pensativa. "O senhor é uma pessoa boa, seu Fernando. Uma pessoa muito boa." "Não sou, não. Se você soubesse..." "Eu sei." Ela me interrompeu. "Sei que o senhor se culpa pela sua esposa. Sei que o senhor carrega isso todo dia. Mas o senhor precisa entender uma coisa." Ela parou de trabalhar e me encarou. "Gente boa também comete erros. Gente boa também falha. Isso não faz a gente menos boa. Só faz a gente humana." Fiquei sem resposta. Aquelas palavras... Ninguém nunca tinha dito aquilo para mim. Nem eu mesmo tinha pensado dessa forma. O pão assou. A casa encheu daquele cheiro maravilhoso. Comemos juntos, eu, Júlia e Gabriel no colo dela. Pão quentinho com manteiga, café preto e forte. Um momento simples, comum, mas que parecia extraordinário para 2 seres humanos que tinham esquecido o que era normalidade. Depois do café, lavei a louça enquanto Júlia dava banho em Gabriel. Ouvi a risada dela vindo do banheiro. O bebê devia estar espirrando água. E aquele som... Deus, aquele som. Fazia 3 anos que aquela casa não ouvia risada. Estava secando a última xícara quando ouvi o barulho. Motor de carro, vindo pela estrada.
Meu corpo inteiro ficou tenso. Larguei a xícara, fui até a janela, olhei. Não era a Hilux branca. Era uma caminhonete preta, velha, conhecida, seu Arlindo. Relaxei um pouco. Saí no alpendre. Ele estacionou e desceu segurando uma sacola. Fernando, cumprimentou, mas o sorriso estava forçado, preocupado. Precisava falar contigo. Aconteceu alguma coisa? É sobre aquele homem, o Rodrigo. Ele olhou em volta, como se checando se alguém mais estava ouvindo. Ele andou fazendo perguntas na cidade, perguntando se alguém viu a mulher dele. Descreveu ela, descreveu o bebê. Meu sangue gelou. E alguém falou? O pessoal da farmácia. Dona Neuza viu vocês comprando os remédios. Ela comentou com a prima. A prima comentou com o marido. O marido estava no bar quando o Rodrigo apareceu perguntando. Merda. Ele sabe que ela está aqui? Suspeita. Ainda não tem certeza, mas... Fernando, o homem está obcecado. Está bebendo pesado. Está falando que vai matar quem estiver escondendo ela. Está armado. Eu vi a arma na cintura dele quando passou no mercado ontem. Ele entrou no teu mercado? Entrou, comprou cachaça, cigarro. Ficou me olhando estranho. Perguntou se eu conhecia você. Eu disse que sim, que você é cliente antigo. Ele perguntou onde fica a sua fazenda. Eu disse que não sabia direito, que era longe, que nunca fui lá. Ele acreditou? Não sei. Seu Arlindo balançou a cabeça. Fernando, você precisa tomar cuidado. Esse homem está perigoso, está no limite. E se ele vier aqui, se ele vier, eu lido com ele. Não é tão simples assim. Ele pode trazer gente, pode chamar a polícia, dizer que você sequestrou a mulher dele, pode inventar qualquer coisa. Você está numa situação complicada. Eu sabia, claro que sabia. Mas o que eu ia fazer? Expulsar Júlia e Gabriel? Mandar ela de volta para o perigo? Trouxe umas coisas, disse seu Arlindo estendendo a sacola. Comida, leite, algumas coisas para o bebê. Não sei se vai precisar, mas melhor ter, né? Peguei a sacola, pesou nas mãos. Quanto eu devo? Nada, é por conta da casa. Seu Arlindo... Fernando, ele colocou a mão no meu ombro. Você está fazendo a coisa certa, mas tome cuidado. Por favor. Aquela moça e o bebê precisam de você vivo. Ele voltou para a caminhonete, acenou e foi embora, levantando poeira na estrada. Voltei para dentro. Júlia estava na sala, segurando Gabriel. Tinha ouvido tudo. Ele sabe, disse ela, o pânico voltando à voz. Ele sabe que eu estou aqui. Ainda não sabe com certeza, mas vai descobrir. É questão de tempo. Ele vai descobrir e vai vir aqui e... A voz dela quebrou. Eu preciso ir embora. Preciso sair daqui antes que ele machuque o senhor por minha causa. Você não vai a lugar nenhum. Mas, Júlia, peguei os ombros dela, firme. Escuta, a gente precisa fazer diferente. A gente precisa parar de fugir e começar a enfrentar. Enfrentar? Como? Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. E criminoso a gente denuncia. Ela ficou branca. Não, não posso. Se eu denunciar ele... O quê? O que ele vai fazer? Ele já tentou te matar. Já bateu em você. Já te ameaçou. O que mais ele pode fazer que seja pior do que isso? Ele pode tirar Gabriel de mim. As palavras saíram num sussurro desesperado. Ele tem dinheiro, tem advogado, tem família influente na cidade dele. Se eu denunciar, ele vai dizer que eu sou louca, que sou drogada, que sou prostituta. Ele vai inventar tudo para ficar com a guarda. E vai conseguir. Eu sei que vai. Não se você tiver provas. Que provas? Não tirei foto dos hematomas. Não fui no hospital. Não tenho testemunha. Não tenho nada. Tenho o depoimento do Dr. Araújo. Ele examinou Gabriel. Viu que você estava desidratada, machucada. Tenho o meu depoimento. Eu vi como você estava quando te encontrei. Vi ele ameaçando aqui na fazenda. Não vai ser suficiente. Então a gente faz ser suficiente. Ela me olhou confusa. Como? Respirei fundo. O que eu ia propor era arriscado, era complicado, mas era a única saída que eu via.
A gente registra um boletim de ocorrência, com todos os detalhes, a violência, as ameaças, a tentativa dele de invadir aqui. A gente pede medida protetiva, proíbe ele de chegar perto de você e do Gabriel. Ele não vai respeitar medida protetiva. Provavelmente não. Mas aí, quando ele descumprir, ele vai preso. E com ele preso, você tem tempo para regularizar a situação. Pedir divórcio, pedir guarda do Gabriel, construir uma vida nova. Ela balançou a cabeça. O senhor não entende. Não é tão simples assim. Eu sei que não é. Me aproximei. Olhei nos olhos dela. Eu sei que é complicado. Eu sei que é assustador. Mas ficar fugindo não é solução. Cedo ou tarde ele vai te achar. E aí? Você vai fugir de novo? Para onde? Por quanto tempo? Você quer que Gabriel cresça assim, na estrada, sem lar, sem estabilidade? Ela fechou os olhos, lágrimas escorreram. Eu tenho tanto medo, sussurrou. Eu sei, mas eu vou estar contigo. Cada passo. Eu prometo. Por quê? A pergunta saiu carregada de desespero. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Não faz sentido. Faz sim. Engoli o nó na garganta. Porque eu falei demais. Porque eu não protegi quando devia. Porque eu deixei alguém que eu amava sofrer sozinha. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Não com você. Não com Gabriel. Ela abriu os olhos. Me encarou. E naquele olhar tinha algo diferente. Não era só medo. Não era só desespero. Era confiança. Confiança frágil, hesitante, mas real. Tá bem, disse ela finalmente. A gente faz do jeito do Senhor. Assenti. Senti um peso enorme nos ombros, porque agora eu tinha assumido a responsabilidade. Agora eu tinha prometido proteger. E se eu falhasse? Não, não ia falhar. Não dessa vez. A gente vai até a cidade amanhã cedo, falei. Fala com a polícia, registra tudo. E depois a gente vê o próximo passo. Ela concordou. Apertou Gabriel contra o peito. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. A casa estava silenciosa, mas cheia de tensão. Amanhã tudo mudaria. Para melhor ou para pior, eu não sabia. Mas mudaria. Fiquei acordado até tarde, sentado no alpendre, olhando o céu estrelado. A noite estava limpa, sem nuvens. A lua cheia iluminava o pasto, as árvores, a estrada de chão. Pensei em Marina, no que ela diria se me visse agora, ajudando uma estranha, me metendo numa situação perigosa, arriscando tudo. Acho que ela aprovaria, acho que ela diria que finalmente eu estava fazendo a coisa certa. E talvez, só talvez, ela diria que estava orgulhosa de mim. Um barulho me tirou dos pensamentos. Olhei para a estrada. Nada. Só o vento nas árvores. Mas meu corpo inteiro ficou alerta. Instinto. Levantei. Entrei em casa. Peguei a espingarda. Voltei para o alpendre. E esperei. Porque eu sabia, no fundo, que a tempestade ainda não tinha passado. Na verdade, ela estava apenas começando. Continue e alongue o próximo 11:25, capítulo 7. A travessia do medo. Acordei antes do sol, como sempre. Mas dessa vez era diferente. Tinha uma missão. Um propósito que ia além de consertar cerca ou alimentar gado. Hoje, a gente ia para a cidade enfrentar o que precisava ser enfrentado. Tomei banho rápido, água fria para espantar o sono e a tensão. Me vesti com a roupa mais decente que tinha. Calça jeans sem tanto remendo, camisa de botão azul que Marina tinha dado de presente no meu aniversário há 5 anos. Raramente usava ela. Guardava como se usar fosse gastar a lembrança. Quando saí do quarto, Júlia já estava acordada. Sentada à mesa da cozinha, com Gabriel no colo. Ela tinha se arrumado também, vestido simples, mas limpo. Uma das peças que eu tinha comprado para ela alguns dias atrás na loja da Dona Carmen. Cabelo preso num rabo de cavalo, rosto lavado, mas os olhos dela estavam vermelhos, tinha chorado ou não tinha dormido, provavelmente as duas coisas. Bom dia, cumprimentei. Bom dia. A voz dela saiu rouca. Fiz café. Obrigado. Sentei. Ela serviu o café. Nenhum de nós comeu nada.
o estômago apertado demais para aceitar comida. Apenas tomamos o café em silêncio pesado, cada um perdido nos próprios medos. A gente não precisa fazer isso, disse ela de repente. Ainda dá tempo de voltar atrás. Eu posso pegar Gabriel e ir embora. Seguir viagem, desaparecer. O senhor não precisa se envolver mais. Júlia, é sério. Eu não quero que nada de ruim aconteça com o senhor por minha causa. O senhor já fez demais. Já me salvou. Já salvou meu filho. Não precisa fazer mais nada. Coloquei a xícara na mesa. Olhei para ela. E para onde você vai ir? Ela abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Sem dinheiro, sem documentos em ordem, sem lugar para ficar. Para onde você vai? Continuei. Mas quanto tempo você acha que consegue fugir? Uma semana? Um mês? E depois? Ele vai continuar procurando. Homem assim não para. A gente já conversou sobre isso. Eu sei, mas nada. Minha voz saiu mais firme. A gente vai fazer isso hoje. Juntos. Você não tá sozinha mais, entendeu? Você não tá sozinha. Os olhos dela encheram de lágrima de novo. Ela assentiu devagar, vencida pelo cansaço e pela falta de opções melhores. Preparei a caminhonete. Verifiquei o tanque, os pneus, o óleo. Coloquei a espingarda atrás do banco, coberta com uma lona. Júlia colocou Gabriel no improvisado bebê conforto. Na verdade, era uma caixa de feira com cintos amarrados, mas funcionava. Antes de sair, dei uma volta pela casa. Fechei todas as janelas. Tranquei as portas. Deixei tudo o mais seguro possível. Não sabia quanto tempo a gente ia demorar na cidade. Esperava que não muito, mas tinha um pressentimento ruim, uma coceira no fundo da mente que dizia que hoje não ia ser um dia simples. Entramos na caminhonete. Liguei o motor. O sol começava a subir no horizonte, tingindo tudo de laranja e rosa. Um amanhecer bonito, tranquilo, mentiroso. Peguei a estrada vicinal. A terra ainda estava úmida da chuva dos dias anteriores, mas passável. A caminhonete solavancava nos buracos. Júlia segurava Gabriel com força, protegendo ele dos solavancos. Nenhum de nós falava. Quando chegamos na rodovia, respirei um pouco aliviado. Asfalto significava terreno conhecido, significava caminho direto para a cidade. Acelerei. Foi então que vi, no retrovisor, uma caminhonete, Hilux branca. Meu coração disparou. Júlia, falei, tentando manter a voz calma. Não olha para trás, mas acho que a gente tem companhia. Ela ficou tensa, rígida, as mãos apertando Gabriel. É ele? Não sei. Pode ser coincidência. Muita gente tem Hilux branca por aqui, mas não era coincidência. Eu sabia. Ela sabia. A Hilux começou a acelerar, diminuindo a distância entre nós. 50 metros, 40, 30. Seu Fernando, a voz dela tremendo. Calma, eu não vou deixar ele chegar perto. Pisei fundo no acelerador. A caminhonete gemeu, mas obedeceu. O velocímetro subiu. 80, 90, 100 km por hora numa estrada cheia de curva e buraco. Perigoso, mas não tinha escolha. A Hilux acelerou também. Mais potente que minha caminhonete velha. Começou a encostar. 20 metros, 15. Encosta! A voz dele gritando pela janela. Encosta essa porra agora! Gabriel começou a chorar. Aquele choro de bebê assustado. Júlia tentava acalmá-lo, mas ela mesma estava tremendo. Não olha para ele, ordenei. Olha para frente, só para frente. Curva fechada à direita. Freei. Virei o volante. A traseira da caminhonete derrapou um pouco, mas segurei. A Hilux fez a curva mais aberta. Perdeu uns metros. Ganhei tempo, mas não muito. Ele voltou a encostar. Agora do meu lado, emparelhado. Olhei de relance. Um homem por volta dos 30 anos. Rosto vermelho de raiva. Olhos injetados, barba por fazer, a janela dele aberta, o braço para fora, apontando uma arma. Meu Deus! Júlia gritou, vendo também. Abaixa! Gritei. Ela se jogou para frente, protegendo Gabriel com o corpo. Eu me abaixei o máximo que consegui, sem perder o controle do volante. O estampido, ensurdecedor. O vidro da janela do meu lado explodiu.
Cacos voando para todo lado. Um cortou minha bochecha. Senti o sangue quente escorrendo. Ele atirou. O filho da puta realmente atirou. Pura adrenalina agora. Puro instinto de sobrevivência. Virei o volante bruscamente para a direita, jogando a lateral da minha caminhonete contra a dele. Metal raspando em metal. Barulho horrível. Ele perdeu o controle por um segundo. A Hilux invadiu o acostamento, levantou poeira. Eu acelerei, ganhando distância. Vocês estão bem? Gritei, ainda abaixado. Tamo! Júlia respondeu, voz embargada. Não acertou a gente! Gabriel chorava desesperado. Júlia chorava também. Mas estavam vivos. Por enquanto. Olhei no retrovisor. Ele tinha voltado para a estrada. E vinha com tudo. Mais rápido. Mais raivoso. A cidade estava a uns 10 quilômetros. 10 quilômetros que pareciam 100. Precisava chegar lá. Na cidade tinha gente, tinha testemunhas, tinha delegacia. Ele não ia atirar na frente de todo mundo. Pelo menos eu esperava que não. Mas 10 quilômetros é muito quando alguém está te perseguindo armado. Ele emparelhou de novo, dessa vez do lado de Júlia. A janela dela ainda inteira. Por enquanto. Júlia! Ele gritou o nome dela. Olha pra mim, porra! Ela não olhou. Manteve a cabeça abaixada, protegendo Gabriel. Olha pra mim quando eu tô falando contigo. Outro tiro. Dessa vez pra cima, aviso. Júlia, eu vou matar esse velho. Vou matar ele e você vai ver. Vai ser culpa sua. Entendeu? Sua culpa. Não escuta ele, falei, a voz tensa. Não escuta nada do que ele fala, mas ela já estava escutando, já estava se culpando. Via nos ombros dela, curvados, tremendo. Ele tentou dar outra fechada. Dessa vez eu estava preparado. Desviei. Ele quase saiu da pista. Seu filho da puta! Ele berrou. Placa à frente. Cidade, 5 quilômetros. Quase lá, quase. Mas 5 quilômetros ainda era longe demais. Ele acelerou de novo. Passou para frente da minha caminhonete. E freou. Freou bruscamente. Não tive tempo de reagir direito. Pisei no freio com tudo. Os pneus guincharam, fumegaram. A caminhonete patinou, ia bater nele. Virei o volante, desviei. Saí da pista, o barranco. Descendo o barranco de lado. O mundo virou de lado, literalmente. A caminhonete capotou. Uma vez, duas, não sei, perdi a conta. Barulho de metal amassando, vidro quebrando, Júlia gritando, Gabriel chorando, meu corpo sendo sacudido em todas as direções apesar do cinto. Então parou. A caminhonete de lado, meio amassada, fumegando. Silêncio por um segundo eterno. Depois a dor, explosão de dor, costelas, braço, cabeça, tudo doendo ao mesmo tempo. Júlia, consegui falar, a voz saindo rouca. Júlia, você tá bem? Gemido. Ela estava viva, graças a Deus. Gabriel, tá aqui, tá respirando, tá bem. A caixa protegeu ele. Tentei me mexer, tudo girava, enjoo. Gosto de sangue na boca, mas consegui desafivelar o cinto. Cair, porque a caminhonete estava de lado. Empurrei a porta, emperrada, chutei, abriu. Arrastei meu corpo para fora, respiração curta, costela quebrada com certeza, talvez mais de uma. Ajudei Júlia a sair. Ela segurava Gabriel que chorava, mas parecia inteiro. Milagre, puro milagre. Olhei para cima, para o barranco, para a estrada. Ele estava lá, parado, olhando para baixo. Arma na mão, descendo. Corre, falei para Júlia. Corre para aquele mato, esconde. E o senhor? Eu vou segurá-lo. Vai! Ela hesitou. Só um segundo. Depois correu. Mancando, tropeçando, mas correu. Com Gabriel nos braços. Pro mato fechado do outro lado. Eu me virei para a caminhonete. A espingarda. Precisava da espingarda. Tava atrás do banco. Banco agora virado. Amassado. Vasculhei. Mãos tremendo. Dor insuportável nas costelas. Encontrei. Peguei a espingarda. Verifiquei. Carregada. 2 cargas, fiquei de pé, cambaleando. Encarei ele. Ele terminou de descer o barranco, uns 20 metros de distância. A arma, um revólver, apontada para mim.
Seu velho idiota, disse ele, voz pastosa de ódio. Você acha que pode roubar minha família? Acha que pode me desafiar? Não roubei ninguém. Ela fugiu de você, porque você é um monstro. Monstro? Ele riu, riso de louco. Eu sou monstro porque cuido do que é meu, porque defendo minha família. Defender não é bater, não é ameaçar, não é aterrorizar. Você não sabe de nada, cuspiu as palavras. Você não sabe como ela me provoca, como ela me desafia. Ela precisa ser corrigida. Ela não precisa de correção. Ela precisa de proteção, de você. Ele avançou um passo, depois outro. A arma firme, apontada para o meu peito. Eu vou matar você, disse ele, e não era ameaça, era promessa. Vou matar você, e depois vou buscar ela. Vou levar ela de volta, e vou fazer ela pagar por cada dia que ficou longe de mim. Não vai. Apontei a espingarda para ele. Dá mais um passo e eu atiro. Você não tem coragem. Tenho. Para proteger ela e aquele bebê, eu tenho. Ele parou. Nos olhamos. 2 homens, 2 canos apontados. Um ia morrer. Talvez os 2. O vento soprou. Quente. Seco. Levantando poeira. O dedo dele no gatilho. O meu também. Polícia! Abaixa a arma! Uma voz. Vinda de cima. Da estrada. Olhei. Viatura da polícia. 2 policiais. Armas apontadas. Abaixa a arma agora! Rodrigo hesitou. Olhou para cima. Para mim. De volta para cima. Última chance. Abaixa. Ele abaixou. Devagar. Contrariado. Colocou a arma no chão. Eu também abaixei a espingarda. As pernas fraquejaram. Quase caí. Um dos policiais desceu o barranco correndo. Algemas. Rodrigo sendo algemado. Gritando. Protestando. Dizendo que foi legítima defesa. Que eu tinha roubado a família dele. O outro policial veio até mim. O senhor tá bem? Mais ou menos. Cuspi sangue. A mulher e o bebê, eles estão no mato, escondidos. Por favor, busquem eles. Ela tá com medo. Já tá indo alguém. Sentei. Não conseguia mais ficar de pé. Tudo girava. A dor era absurda, mas estava vivo. E Júlia estava viva. E Gabriel estava vivo. Tinha valido a pena. Vi os policiais trazendo Júlia e Gabriel de volta. Ela chorava, ele chorava, mas estavam inteiros. Ela me viu, correu para mim, se ajoelhou ao meu lado. Seu Fernando, meu Deus, o senhor tá sangrando. Tô bem, tô vivo. O senhor salvou a gente. De novo, o senhor salvou. A gente se salvou. Sorri mesmo doendo. Juntos. A ambulância chegou. Depois mais viaturas, perguntas, depoimentos, confusão. Mas no meio daquela confusão toda, uma certeza. A travessia mais difícil tinha acabado. Agora vinha a parte de reconstruir. E pela primeira vez em 3 anos, eu acreditava que reconstrução era possível. Continue e alongue o próximo 11:27. Capítulo 8. Renascimento no silêncio. O hospital em Goiânia era pequeno, mas limpo. Cheiro forte de desinfetante misturado com café requentado da máquina do corredor. Passei 2 noites internado. 3 costelas quebradas. Corte profundo na testa que precisou de 8 pontos. Hematomas espalhados pelo corpo inteiro. Podia ter sido pior. Muito pior. Júlia e Gabriel ficaram em observação só algumas horas. Ela tinha machucado o pulso, nada grave. Gabriel, por milagre mesmo, saiu completamente ileso. A caixa improvisada tinha funcionado melhor que qualquer bebê conforto caro. Às vezes, a gambiarra funciona quando a vida depende dela. No segundo dia, a delegada veio conversar comigo. Doutora Patrícia, mulher de uns 40 anos, olhar cansado de quem já viu coisa demais. Ela puxou uma cadeira para o lado da minha cama, sentou com um suspiro pesado. Seu Fernando, vim avisar que o Rodrigo Mendes foi indiciado por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma, violência doméstica e mais uma lista de crimes, disse ela, consultando uma prancheta. Com as provas que temos, o depoimento da Júlia, o seu, as marcas dos tiros na caminhonete, as testemunhas que viram a perseguição, ele não vai sair tão cedo. Quanto tempo? Se tudo correr bem no julgamento, uns 5, 6 anos.
Talvez mais se o advogado dela for bom. E se ele arranjar fiança? Já foi negada 2 vezes. O juiz considerou que ele representa perigo iminente para a vítima. Ele vai ficar preso durante todo o processo. Respirei aliviado. Doeu nas costelas, mas aliviado mesmo assim. E a Júlia, como ela tá? A delegada deu um meio sorriso. Forte, mais forte do que ela mesma imagina, eu acho. Ela prestou depoimento por 3 horas ontem. Contou tudo, desde o começo. Cada agressão, cada ameaça. Cada vez que ela tentou fugir e ele a puxou de volta. Foi... Ela pausou, escolhendo as palavras. Foi difícil de ouvir, mas necessário. E corajoso da parte dela. Ela vai ficar bem? Depende do que o senhor chama de bem. Fisicamente, sim. Emocionalmente, vai levar tempo, talvez anos. Trauma assim não some da noite para o dia. Mas ela tem apoio agora. Tem o senhor, tem a assistência social que vamos disponibilizar. Ela não está mais sozinha. A delegada se levantou para ir embora, mas parou na porta. Seu Fernando, o que o senhor fez? Muita gente não teria feito. Muita gente teria olhado para o outro lado. O senhor salvou 2 vidas. Espero que saiba disso. Ela saiu. Fiquei olhando para o teto branco do hospital, pensando. Marina teria ficado orgulhosa. Ou teria me achado louco. Provavelmente as 2 coisas. Ela sempre dizia que eu era teimoso demais para o meu próprio bem. Que um dia essa teimosia ia me matar. Quase aconteceu, mas não aconteceu. E valeu a pena. Tive alta no 3º dia. Saí mancando, com as costelas enfaixadas, a cabeça enfaixada, parecendo múmia. Júlia me esperava na recepção, com Gabriel no colo. Ela correu quando me viu. Bem, tentou correr. Mas o pulso enfaixado a deixava desajeitada. Seu Fernando! Os olhos dela brilharam. Alívio misturado com preocupação. Como o senhor tá? Vivo. É o que importa. Eu estava tão preocupada. Os médicos não me deixavam ver o senhor. Diziam que precisava de repouso. Mas eu... Tá tudo bem. Coloquei a mão boa no ombro dela. Como vocês estão? Vocês arranjaram onde ficar? A assistência social conseguiu um abrigo temporário. É pequeno, mas limpo. Tem outras mulheres lá, outras... Ela engoliu seco. Outras que passaram pelo que eu passei. Assenti. Era bom. Ela precisava de apoio, de gente que entendesse. E agora? Perguntei. Qual o plano? Ela olhou para o chão. Para o bebê. De volta para mim. Não sei. Não tenho para onde ir. Não tenho família. Não tenho dinheiro. A assistente social disse que pode me ajudar a conseguir uns benefícios do governo, Bolsa Família, essas coisas. Mas leva tempo. E enquanto isso, eu não sei. Fiquei em silêncio, pensando, ponderando, tomando uma decisão que provavelmente era loucura, mas era a decisão certa. Volta para a fazenda comigo, falei. Ela arregalou os olhos. O quê? Volta para a fazenda. Você e Gabriel. Fica lá enquanto resolve tua vida. Enquanto o divórcio sai, enquanto arranja emprego, enquanto precisar. Seu Fernando, eu não posso aceitar isso. O senhor já fez demais, já arriscou demais. Eu não posso continuar sendo um peso na vida do senhor. Você não é peso, olhei nos olhos dela. Você e Gabriel, vocês encheram aquela casa de novo, de vida, de barulho, de sentido. Fazia 3 anos que aquela casa estava morta. E agora ela está viva de novo, por causa de vocês. Mas, sem mas, sorri mesmo doendo. Além do mais, vou precisar de ajuda. Com essas costelas quebradas, não vou conseguir fazer muita coisa sozinho. Você pode me ajudar, cozinhar, cuidar da casa, em troca de moradia e comida. Nada de graça. É um acordo. Negócio justo. Ela me encarou por longos segundos. Os olhos encheram de lágrima. O senhor é a melhor pessoa que eu já conheci, sussurrou. A melhor. Longe disso. Balancei a cabeça. Mas estou tentando ser melhor. Estou tentando consertar erros antigos, entende? Ela entendeu. Assentiu. E pela primeira vez, ela sorriu. Sorriso de verdade. Largo. Bonito. Transformando completamente o rosto dela. Tá bem, a gente aceita. Mas só até eu conseguir me estabilizar. Até achar um emprego de verdade. Até
Até quando você quiser, sem pressa. Seu Arlindo nos buscou no hospital. Veio com a caminhonete dele. A minha tinha virado sucata. O seguro cobriria uma parte, mas não tudo. Ia levar tempo até eu conseguir outra. Mas não tinha problema. Tempo era o que não faltava. Na viagem de volta, Júlia ficou quieta, olhando pela janela. Gabriel dormia no colo dela, tranquilo. Seu Arlindo dirigia, cantarolando baixinho uma música sertaneja antiga. Tudo parecia normal, pacífico. Chegamos na fazenda no fim da tarde. O sol começava a descer, tingindo o céu daquele laranja intenso que só o interior de Goiás tem. A casa continuava ali, velha, grande, esperando. Quando entramos, o cheiro de casa fechada nos recebeu. Júlia olhou em volta. Para o sofá onde a gente tinha conversado pela primeira vez, para a cozinha onde ela tinha feito pão, para o corredor que levava ao quarto onde ela tinha se escondido com medo. Tudo era familiar agora. Tudo era lar. Vou fazer café, disse ela, largando as coisas e indo para a cozinha. O senhor deve estar cansado, deve estar doendo. Vou fazer um café bem forte. E foi, natural, como se sempre tivesse feito aquilo. Como se aquela cozinha sempre tivesse sido dela também. Sentei no sofá. As costelas reclamaram, tudo reclamou, mas estava bem, estava em casa. E pela primeira vez, a palavra casa significava mais do que um lugar para dormir. Significava abrigo, segurança, família. Os dias seguintes caíram numa rotina boa. Júlia cuidava da casa, cuidava de mim, mesmo eu protestando que não precisava, cuidava de Gabriel. Eu fazia o que podia com as costelas engessadas, supervisionava o trabalho dos peões que vieram ajudar com o gado, pagava as contas, cuidava da parte burocrática. À noite, depois que Gabriel dormia, a gente sentava no alpendre, conversava, às vezes sobre coisas sérias, o divórcio dela, o processo contra Rodrigo, os planos para o futuro, às vezes sobre bobagem, o pássaro esquisito que apareceu no quintal, a novela que ela tinha começado a assistir, a memória antiga que eu tinha da infância. Uma noite, umas 2 semanas depois de voltarmos, ela perguntou sobre Marina. O senhor ainda sente falta dela? A voz dela baixa, respeitosa. Todo dia, respondi honesto. Acho que sempre vou sentir. Mas... hesitei. Mas é diferente agora. Antes era uma falta que doía tanto que eu não conseguia fazer mais nada. Paralisava. Agora é uma saudade. Uma dor que eu consigo carregar, que não me impede de viver. O que mudou? Você. Olhei para ela. Você e Gabriel. Vocês me lembraram que ainda tem vida para ser vivida, que ainda tem propósito, que eu ainda sirvo para alguma coisa. Ela ficou quieta, depois perguntou, o senhor acha que ela ficaria brava por eu estar aqui? Não, respondi sem hesitar. Acho que ela ficaria feliz. Marina sempre dizia que eu precisava aprender a pedir ajuda, a deixar as pessoas entrarem. Eu era fechado demais, duro demais. Ela tentava quebrar essa casca, mas eu resistia. Sorri triste. Acho que você conseguiu o que ela não conseguiu. Não foi de propósito. Eu sei, às vezes as melhores coisas da vida não são de propósito. Elas simplesmente acontecem. O Natal chegou. Tinha esquecido completamente. Com tudo que tinha acontecido, a perseguição, o acidente, o hospital, tinha perdido a noção dos dias. Só percebi quando Júlia apareceu na sala com um galho de pinheiro que ela tinha achado perto do açude. Acho que a gente devia fazer alguma coisa, disse ela, meio sem graça. Sei que não é muito, mas é Natal. E depois de tudo que a gente passou, acho que merecemos comemorar. Comemorar que estamos vivos, que estamos bem. Olhei para aquele galho, pequeno, simples. Nada como as árvores de Natal que Marina decorava com centenas de enfeites caros. Mas era bonito. Na sua simplicidade, era bonito. Tem razão, falei. Vamos comemorar. Improvisamos uma decoração. Usamos coisas que tinha em casa. Papel colorido, fita, pedaços de tecido. Ficou meio torto, meio estranho, mas ficou nosso. Na véspera de Natal, Júlia cozinhou.
Fez um frango assado, não tínhamos peru, com arroz e farofa. Fez até uma sobremesa pavê que ela aprendeu com a avó. A casa encheu de cheiro de comida de verdade, de festa, de celebração. Sentamos à mesa. Eu, Júlia e Gabriel no colo dela. A mesa que passou 3 natais vazia agora tinha gente, tinha barulho, tinha vida. Acho que a gente devia fazer um brinde, disse Júlia. Ou uma oração, sei lá, alguma coisa. Pode fazer você. Ela hesitou. Depois juntou as mãos. Eu fiz o mesmo. Ela fechou os olhos. Deus, ou universo, ou o que for que cuida da gente. Obrigada. A voz dela tremeu um pouco. Obrigada por ter colocado o seu Fernando no nosso caminho. Obrigada por ele ter parado, por ele ter ajudado, por ele ter salvado a gente quando ninguém mais ia salvar. Obrigada por a gente estar aqui, vivos, seguros, juntos. E ela abriu os olhos, olhou para mim. E obrigada por ter dado uma família para o seu Fernando de novo. Porque ele merece não ficar sozinho. Meu peito apertou, os olhos arderam, pisquei rápido. Amém, sussurrou ela. Amém, repeti. Comemos, rimos, conversamos. Gabriel dormiu no meio da ceia e a gente o colocou no improvisado berço. Na verdade, era uma gaveta grande forrada, perto da mesa para poder ficar de olho. Depois da ceia, sentamos no alpendre. O céu estava cheio de estrelas. Noite quente, mas com uma brisa boa. Grilos cantando, som de sapo longe, perto do açude. A paz do interior. Sabe o que é engraçado? Disse Júlia, olhando para o céu. Eu passei tanto tempo planejando fugir, planejando chegar em algum lugar seguro, alguma cidade grande onde eu pudesse me esconder, desaparecer, virar outra pessoa. E agora? Agora eu não quero desaparecer. Ela me olhou. Eu quero ficar aqui, construir uma vida, de verdade, não fugindo, não me escondendo, mas vivendo. E o que te impede? Nada, acho. Ela sorriu. Nada mais. Ficamos em silêncio, confortável, completo. Seu Fernando? Ela disse depois de um tempo. Oi? Feliz Natal. Feliz Natal, Júlia. E era um Natal feliz. O mais feliz que eu tinha tido em anos. Não porque tinha presentes, não porque tinha luxo, mas porque tinha algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Esperança. Tinha esperança de que o futuro podia ser bom, de que a dor do passado não precisava definir todo o resto da vida, de que era possível recomeçar, de que era possível amar de novo, não o mesmo amor, não o amor que substitui, mas um amor novo, diferente, igualmente válido. E tinha gratidão. Gratidão por aquela estrada vazia onde uma mulher desesperada esperava um milagre. Gratidão por eu ter parado. Gratidão por ter tido coragem de ajudar quando seria mais fácil seguir em frente. Porque se eu não tivesse parado naquele dia, se eu tivesse passado reto, eu estaria aqui agora, sozinho, vazio, morto por dentro. Mas eu parei. E ao salvar Júlia e Gabriel, acabei salvando a mim mesmo. Às vezes, a gente acha que está ajudando os outros quando na verdade são eles que estão ajudando a gente. Às vezes, o destino coloca pessoas no nosso caminho não só para a gente salvá-las, mas para elas nos salvarem também. E às vezes, só às vezes, Natal não é sobre estar sozinho ou acompanhado. É sobre encontrar família onde menos esperamos. É sobre abrir a porta quando alguém bate. É sobre ter coragem de recomeçar quando tudo parece perdido. Olhei para casa, a luz acesa na sala, Gabriel dormindo tranquilo no berço, Júlia ao meu lado, sorrindo para o céu estrelado. E pensei, casa não é só um lugar. Casa é onde você encontra paz. Casa é onde você encontra pertencimento. Casa é onde você não está mais sozinho. E depois de 3 anos vagando no deserto da solidão, eu finalmente tinha voltado para casa. Não a casa que eu conhecia antes, mas uma casa nova, reconstruída, renascida, e era mais do que suficiente. Era tudo. Fim.